Amigas e amigos, como era previsto, o Lula, livre das masmorras dos fascistas e corruptos da Operação Lava Jato, se transformou no grande problema para este projeto de poder aí de milícias das facções criminosas, da marcha golpista consequentemente, eles ficam aí com esse processo de recrudescimento desse ranço anticomunista, esse ranço antipetista que vem lá, eu falo aqui sempre dos nazifascistas, passou pelos latrocidas de 64. Mas antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o Outro Lado da Notícia. Bem-vindos ao Outro Lado da Notícia. Peço para você se inscrever se você ainda não é inscrito, para você dar o like, para você compartilhar, para você comentar, enfim, ajudar a dar dinâmica para este vídeo, para este canal. A questão do Lula, isso é um problema que vem desde o final, ali quando a ditadura militar entrou em crise. O grande problema para eles chama-se Lula, para a direita, né, porque quando Lula surge, já em 1978, quando ele surge como uma grande liderança de massas, a ditadura tinha acabado de dizimar a resistência armada, a guerrilha do Araguaia, do PCdoB, a luta armada na cidade, né, com os atos terroristas, sobretudo o ato institucional número 5, que implantou a ditadura, o terrorismo oficial do Estado, né, a ditadura terrorista. A ditadura vinha praticando já crimes, né, bárbaros, bestiais, hediondos, mas com o AI-5 eles institucionalizaram isso, criaram a Lava Jato da época, o DOI-CODE, espalhado aí pelos comandos dos exércitos no país inteiro, né, criaram os bandos dos esquadrões da morte, aí, né, também na lógica das milícias, né, dos milicianos, algo muito parecido com o que a gente está vendo aqui agora. E com isso eles, né, com atos terroristas, como foi no caso da Araguaia, eles dizimaram a resistência armada. Aí o Lula surge em 1978, né, como uma grande liderança de massas. Evidentemente que tinha muita coisa acumulada, descontentamentos muito grandes. Eu falo isso, eu acompanhei isso na biografia do Aurélio Peres, que o Aurélio Peres foi preso pela Lava Jato da época, né, pelo DOI-CODE, caiu nas mãos também do DOPS, do delegado Fleury, né, foi cruelmente torturado e escapou da morte por interferência do Dom Paulo Evaristo Arnes, que na época era o cardeal arcebispo de São Paulo. O Aurélio Peres saiu das masmorras da Lava Jato da época, do DOI-CODE, e se candidatou, ganhou as eleições para deputado federal em 1978, portanto ele acompanhou tudo isso como parlamentar, ele era sindicalista ligado aos metalúrgicos de São Paulo e também era a principal liderança do famoso movimento contra a carestia, um movimento que mobilizou grandes massas nas periferias da cidade de São Paulo, sobretudo, depois se espalhou pelo país. E com base nisso ele se elegeu deputado federal e lá ele acompanhou todo o processo do que foi a ditadura militar, essa questão do custo de vida, por exemplo. Quer dizer, eles dizem, houve o milagre econômico, não sei o que, mas né, tem o dado, eu sempre falo aqui do dado do então senador Franco Montoro, de 1974. Foi quando começou a crise que estourou depois, no final dos anos 70, começo dos anos 80, né, saques, enfim, toda aquela história lá, receita do FMI, né? Então, isso está tudo documentado nessa biografia que eu escrevi. Dizem que tinha emprego, claro, uma economia em crescimento, tem emprego, mas eram empregos precários, né, com salários baixíssimos. Quem estuda ou quem viveu aquela época sabe disso. Tudo isso foi acumulando, né, e o terrorismo de Estado impedia o povo de se organizar, né, tudo isso foi se acumulando, estourou, né, com o Lula em 1978, desde então ele tem sido a pedra no sapato dessa direita. A gente sabe que foi em 1989, a gente sabe o que foi em 94, o que foi em 98, né, corrupção, Caixa 2, Lava Jato, né, a corrupção grande, grossa, né, mobilizada, Grupo Globo, mídia, etc., o poder econômico, né, para impedir que ele ganhasse as eleições. Até que chegou 2002, eles não conseguiram mais conter, né, o acúmulo que vinha desde 78, podemos dizer assim, desde antes a rigor, mas para pegar o Lula como referência, né? Aí
O Lula acabou de ganhar as eleições, acabou de assumir a presidência da República, começou a história do Palocci, né, do caseiro e tal. Depois a farsa do mensalão, e surgiu aí o doicode do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, que é esta quadrilha organizada de corruptos da Operação Lava Jato. E chegou-se aí a eleição da extrema-direita do Jair Bolsonaro em 2018. Recapitular tudo isso é importante para a gente entender por que desse discurso bestial aí, anticomunista, esses livros infames aí de Hugo Studat, de Gustavo Marques, esses papelões aí da indústria do anticomunismo, esses ratos oportunistas aí que ficam roendo a história, né? Eu fiz até uma crônica lá no outro lado da notícia.com.br, os parasitas e os ratos do anticomunismo. Euler Fagundes Belém, né, que escreveu me atacando, na lógica aí deles, né? É isso, eles só podem sobreviver, a lógica deles só tem sentido se eles atuarem assim, né, de forma bestial. Essa que é a questão. E aí vem o discurso, e o Bolsonaro fomenta isso. Vejam que eles precisam de um inimigo interno. Essa que é a questão. E o Lula tem que ficar preso. O Lula não pode falar como ele anda falando por aí. E aí, é isso, é aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, outro, não sei o quê. O Bolsonaro é isso, o Sérgio Moro é um mentiroso, o Dallagnol é um chefe de quadrilha e não sei o que, falando verdades. Isso aí é a velha questão, né? A verdade, que o Bolsonaro vive dizendo aí da verdade. Não é qual verdade, né? A verdade tem várias faces. Eles não podem dizer assim, não, a minha verdade aqui, eu sou mesmo fascista. Não vão dizer que são fascistas, mas a prática deles é essa, né? E fica apontando o dedo para os outros e tal. É a lógica do Hitler, é a lógica do nazifascismo, né? As palavras chulas, né? O vocabulário paupérrimo dos livros do Hugo Studat, do Gustavo Marques, do Bolsonaro, do Sérgio Moro, do Paulo Guedes, né? Gente que não consegue sequer, né, articular um raciocínio de cognição social e histórica. Qual é a alternativa que sobra para eles? A verborragia. O palavreado chulo, o palavreado do Bahamas, que eu chamo de o vocabulário de papagaio de prostíbulo. É isso aí. Essa aqui é a definição. Eu estava vendo aí, repassando um pouco, esse general Heleno, que é ministro do gabinete, alguma coisa aí do Bolsonaro, nem lembro direito qual é a função dele. É um típico de um cachorro louco dos porões da ditadura militar. Eu estava vendo, por exemplo, aquela entrevista coletiva do Bolsonaro, logo depois de uma entrevista que o Lula deu no jornal Folha de São Paulo, que ele pôs em dúvida a questão da facada no Bolsonaro. É lógico. Quer dizer, como eles vivem da indústria da mentira, é natural que em determinado momento você começa a duvidar de algumas coisas. Pode ser verdade, pode não ser, né? As evidências são de que o fato aconteceu exatamente, mas em determinado momento você pode pôr em dúvida, sim, porque eles vivem da mentira. É Gustavo Marques, é Fábio Panunzi, esse outro troglodita, né, ditatorzinho ordinário, é Hugo Studat, é Augusto Nunes. Não é à toa que eles vivem ali entre eles, né? Eles criam o secto, que eu falo, o secto do Hugo Studat, o rato Augusto Nunes, essa turma toda, enfim, que vocês sabem muito bem quem é. Né? Agora, o que o general Heleno falou ali? Ele só faltou agredir o microfone. Ele se sentiu ali um Ustra, o torturador, assassino que assassinou o Carlos Nicolau Danielli, de quem eu fiz a biografia. Ali ele se sentiu um delegado Fleury. Só faltou dar murro na mesa, chutar tudo e dizer: eu sou todo poderoso aqui, tá. Um ataque de Hitler, parecia o Hitler discursando lá em Nuremberg. E depois, em outra ocasião, que ele foi chamado numa audiência para dar explicação sobre a espionagem que eles estavam fazendo lá no Sínodo da Amazônia, aconteceu recentemente aí da Igreja Católica, a reação dele foi a mesma coisa. Ele foi questionado lá por alguns deputados, alguns parlamentares. Uma terrorista foi presidente da República. O terrorismo, que ele disse aqui, até peguei alguns dados aqui, que ele disse que
que ele tinha lado, tem dois lados, né? Um era o lado do terrorismo, eles eram o lado da salvação, que é Lava Jato puro, é a ditadura militar pura, é Hitler puro. O discurso do Hitler. Quer dizer, na verdade, essa direita anticomunista dos livros aí, essa direita de Gustavo Marques, de Hugo Studart, de Fábio Panunzi, essas coisas todas, de General Heleno, que no fundo é a mesma coisa. No fundo são todos, professam a mesma ideologia, têm o mesmo vocabulário de papagaio de prostíbulo. Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, Robertson Pozzobon, a rataria pretoriana midiática. São todos papagaios de prostíbulos. Agora, eles estão dentro de um processo, dentro de uma lógica. Não é à toa que o Moro, quando ele é questionado e tal, teve um vídeo agora recentemente que ele gravou junto com esse outro troglodita aí, o Abraham Weintraub, ministro da Educação, os dois, né? Os dois conversando. Uma coisa inacreditável, né? O diálogo dos dois e tal. Ele fica, o Fusca enguiçado, que eu sempre falo aqui, e o outro lá, o outro não sabe escrever, é impressionante. É impressionante que o sujeito não sabe escrever, é impressionante. Errar, todo mundo erra. Eu erro, a Globo erra, todo mundo erra, né? Tem até uma história aí, diz que os tapetes persas, depois que o tapeceiro termina, ele vai lá por trás e puxa um fio, porque ele diz que perfeito só Alá. Então tinha que ter um defeitinho lá Então eu quero dizer o seguinte, todo mundo erra. Agora, o sujeito ficar insistindo no erro, né, repetindo o erro, aí é um problema de cognição. Claro, um problema de inteligência intelectual. Qual é a lógica, por exemplo, da resposta de Fábio Panunzi, de Hugo Studart, de Gustavo Bezerra, né, nessa polêmica aí da guerrilha do Araguaia? Se não um problema de cognição. Não é erro de digitação, não é erro. É problema de ideologia, de caráter. É esse que é o problema. Ou seja, essa direita toda saiu do armário, assumiu. Nós somos mesmo fascistas, nós somos anticomunistas, nós somos nazifascistas, e nós somos do doicode. Quando o general diz que eles têm lado, é exatamente isso, porque o lado deles é o lado que perseguiu o Zumbi dos Palmares, Tiradentes, Frei Caneca, sei lá, Felipe dos Santos. O Lula é isso aí, é a sequência da história. Os que eles assassinaram, torturaram e assassinaram, desapareceram no Araguaia. O que é isso, se não Gestapo? Se não nazifascismo? É a mesma coisa. E esse negócio de sumir, desaparecer, são desaparecidos políticos. Um livro como esse do Hugo Studart, por exemplo, tortura os familiares. Tem um artigo aí no outro lado da notícia.com.br que fala disso. O livro fica torturando. Quer dizer, eles recuperam a tortura que se praticou lá na guerrilha do Araguaia contra os guerrilheiros e contra a população local. Eu falo aqui do documentário que eu entrevistei os camponeses, que chama a Guerrilha do Araguaia, os camponeses do Araguaia, a guerrilha vista por dentro. Vou deixar o link aqui de novo, já deixei algumas vezes para quem ainda não viu o que dizem os camponeses. Foram entrevistas aleatórias, quer dizer, eu fiz um roteiro para pegar todos os destacamentos, já falei isso também aqui, né, para captar exatamente o sentimento do povo em diferentes localidades. Eram 3 destacamentos, um longe do outro, né, e o que aquele povo diz. Esses livros recuperam aquelas torturas e mais, recupera a lógica do desaparecimento, quer dizer, desaparecer com a história. O livro do Gustavo Marques e do Hugo Studart é isso, é o desaparecimento. Apagar a guerrilha do Araguaia da história. Nada de ficar aí lembrando dos mortos. O Hugo Studart chega à infâmia de dizer que fizeram delação premiada, que estão vivos por aí. Isso é uma coisa tão idiota. A pessoa precisa ser muito imbecil para acreditar numa história dessa. Claro que é uma vigarice. Claro que é coisa dos porões, é a linguagem dos porões da ditadura, das facções criminosas, do doicode, do Fleury. Aí o general diz, não, nós temos lado. Claro que eles têm lado. Claro. A direita tem um projeto, sei lá, vamos aleatoriamente aí, vamos pegar Dom Pedro I, Dom Pedro II, depois teve a República, o Marechal Deodoro, o Floriano Peixoto,
Aí depois veio que o Floriano Peixoto ele fez uma espécie de réplica ao governo do Deodoro, né? Foi mais radical, com o Rui Barbosa, né? Aquela história de fazer realmente uma revolução na República, né? Trabalhar de maneira, a gente sabe, quem conhece a história sabe como foi intempestiva a atuação do Floriano Peixoto, né? Com métodos que a gente, né, eventualmente pode até questionar, sei lá, reprovar, né, mas nunca renegar que ele tinha um ideal, né, de república. Aí veio o Conciliador, o Prudente de Moraes, aí a direita de centro, veja a direita de centro aparecendo lá, fizeram a República Velha, aí chegou os radicais do Getúlio Vargas para fazer a Revolução de 30, depois chegaram os radicais de novo para lutar contra o nazifascismo, os comunistas, chegaram os comunistas. Chegaram os comunistas para levantar a bandeira da Assembleia Nacional Constituinte em 46. Chegaram os comunistas na Assembleia Constituinte de 46. Muito do que se tem aí de direitos democráticos dos trabalhadores sociais se deve à bancada comunista de 46. Depois a história toda, né? A volta do Getúlio, o Juscelino, a renúncia do Jânio Quadros, né? E o golpe dos latrocidas de 64. Eles sempre precisaram desse tipo de gente. Aqueles latrocidas de 64 era uma facção criminosa, como é agora. De Bolsonaro, de Sérgio Moro e de Paulo Guedes. É a mesma coisa, juntaram ali as facções. Aquela facção que vinha sendo instrumentalizada pela indústria que eles chamam de segurança nacional, né? Criaram esse mito da segurança nacional. Segurança nacional é o anticomunismo. Nós precisamos proteger aqui do comunismo. O comunismo é uma abstração, né? Eu sempre digo aqui, o que é o comunismo se não a evolução? Revolução Francesa, a Comuna de Paris, Revolução Russa, as guerras de libertação do século XX, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a Guerra do Vietnã, etc, etc. Cada país, cada realidade evolui socialmente. É isso que eles chamam de comunismo, e é o comunismo mesmo. O Partido Comunista do Brasil, de 1922... Qual é a bandeira dele desde então? É democracia, independência nacional, soberania dos trabalhadores, liberdade para os trabalhadores se organizarem, se pronunciarem, se inserirem na dinâmica social, política, econômica do país. Isso aqui é o Partido Comunista do Brasil, é isso aí. O socialismo é isso aí, o comunismo que eles dizem é isso aí. E é isso que eles combatem. Combatem o povo, combatem a nação, portanto. Escrevem livros, um livro sem infâmia aí, um livro negro, né, contra o comunismo, etc, etc. Portanto, a doutrina de segurança nacional precisa de um inimigo interno. Inimigo interno é quem luta pelo povo, as organizações que defendem o povo, como é o caso do Partido Comunista do Brasil, depois o PT, o lulopetismo, PT. E eles vão fazendo, né, essa história da facada, por exemplo, repito, né, os indícios são de que o fato aconteceu efetivamente. Agora, de vez em quando, é natural que surja dúvida, repito, é porque eles não incendiaram o hashtag lá, os nazistas, e jogaram a culpa nos comunistas? Não tentaram jogar bomba lá no Rio Centro, para depois culpar os comunistas? A prática deles é essa. Os bolsonaristas incendiaram, os bolsonaristas e lavajatistas, incendiaram o hashtag, jogaram bomba no Rio Centro, sabe? E outras coisas mais, né? As atrocidades que eles cometeram lá na guerrilha do Araguaia. Né? Portanto, é essa gente que saiu do armário. Eles têm um projeto, um programa, eventualmente pode ser essa facção, né? E mais na frente pode ser outra facção. Tem aí a briga de facção, a gente sabe. O negócio deles é a Lava Jato, porque vocês podem observar que tudo converge para a Lava Jato. Tudo é Lava Jato. Porque eles criaram a bandeira da corrupção, né, que é uma lógica de facção criminosa. Facção criminosa faz assim, chega num lugar assim, toma conta do pedaço. Né? Aqui tinha uma associação de moradores, por exemplo. Era corrupto, roubava você, não sei o que. Não, vamos pôr para fora esses corruptos aí. Essa é a lógica de facção criminosa. É assim que eles agem. Portanto, tudo converge para a Lava Jato. É tudo, não sei o que, o Sérgio Moro descobriu o maior esquema de corrupção. A Lava Jato é isso, a Lava Jato mudou isso, a Lava Jato virou uma vaca sagrada, que é a doutrina de segurança nacional dos latrocidas de 74, a lógica de matar para roubar. É isso. E quando a gente pega todo esse processo e faz uma síntese disso,
A gente vai entendendo claramente por que eles têm essa retórica de papagaio de prostíbulo. A gente vai procurar nos fatos, não tem nada que dê sustentação concreta para isso. Eles saem do abstrato e vão para o abstrato. Os livros aí dos anticomunistas é exatamente isso. Não tem ligação com o concreto, é fake news, portanto, é abstração pura. E obedece, evidentemente, à lógica dos projetos de poder. E isso, na história da humanidade, a gente tem vários casos, assim, vários exemplos. O anticomunismo, por exemplo, é um produto típico do capitalismo. É capital e trabalho. Um fala, não, o trabalho tem que se sobrepor ao capital. O outro diz, não, é o capital que tem que se sobrepor ao trabalho. Mas na lógica, como se tem mais trabalhadores do que capitalistas, na lógica, na evolução democrática, eles vão, não, nós temos que defender o nosso aqui, nós que estamos produzindo, nós queremos ter participação nessa renda, nessa produção, nessa riqueza, etc, etc. Nós temos direito, nós que produzimos. Então o que o capital tem que fazer? Sufocar, impedir que os trabalhadores tenham consciência disso. E aí que chegam as organizações criminosas, as facções criminosas de corruptos, de ladrões, de canalhas, como bem disse uma deputada quando o general Heleno foi lá na audiência na Câmara dos Deputados, que são essas facções aí criminosas, sobretudo a facção do Sérgio Moro, a facção da quadrilha da Operação Lava Jato. É em torno dela que, por isso que eu disse, tudo converge para a Operação Lava Jato. Esse é o ponto essencial desse projeto de poder monstruoso, antidemocrático, antipovo, antipátria, que destrói tudo que foi conquista do Brasil, do povo brasileiro, desde o escravismo. Isso aí. Reforço o pedido para você se inscrever, para você dar o like, compartilhar, comentar, enfim, porque nós precisamos cada vez mais de firmeza no enfrentamento com este monstruoso projeto de poder. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima.